E aí pessoal, eu vou mostrar aqui a vocês aqui sobre os fechamentos do motor. Você vê que eu tô com ele aqui para fazer a colocação dos cabos. Então você percebe aqui, ó, o local de início da colocação dessas bobinas. Primeira bobina principal que eu coloquei tá aqui, terminal inicial dela, ó. Tá só um cabinho desse lado. Aí veio aqui, ó, desceu aqui, faz o circuito todinho, finalizou aqui. No que finalizou aqui, automaticamente ela veio o cabinho, né? Entrou aqui para a próxima. Entrou na primeira base da próxima aqui no primeiro lado, ó. Fez todo o circuito. Saiu aqui. Daqui veio para essa próxima bobina. Pulou o primeiro lado da bobina, entrou lá no outro lado, ó. Entrou aqui, fez também um circuito. Saiu aqui. No que saiu aqui, veio, entrou, pulou esse lado da própria bobina, entrou na próxima bobina aqui do lado. No caso, entrou aqui e veio. Puxar aqui o fio, hein? Veio, fez esse circuito aqui, ó. Terminou aqui. Aqui é a última bobina já também, ó. Tá aqui só uma perninha também, ó. Então, a principal você já identifica que geralmente, como foi você que fez o motor, ou se não foi você que fez, você analisa qual das bobinas, se é as de fora ou as de dentro, que tá com uma única perninha só. Início e fim das bobinas tá aqui, só uma perninha. Pronto. Automaticamente eu identifiquei aqui início e fim dessa aqui, eu já sei que isso aqui são as duas principais. Bobina inicial e a bobina final. Eu tô levando em consideração que tá fazendo o sentido de colocação no sentido anti-horário. Automaticamente eu já observo aqui que tem 3 cabinhos desse lado e 3 desse daqui também, que vão ser as 3 bobinas das auxiliares, que são as velocidades. Aqui tá uns fios enrolados aqui, é porque sobrou uma perna de segmento de uma bobina para outra. Eu acomodei ele aqui um pouquinho no topo da bobina. Então aqui você já identificou o terminal final da principal aqui na sua esquerda. 3 bobinas também aqui, 3 pernas também aqui, também na sua esquerda. Então isso aqui são tudo para um lado só do fechamento. Deixa aqui. Tem mais 3 desse lado aqui, ó, que é as bobinas de velocidade, que são o início das bobinas, foi colocado também nesse sentido. Mais 3, mais 3. Então você separou aqui 4 para esse lado e 4 para esse. A partir dessa... Deixa eu tentar focalizar melhor com essa imagem aqui para vocês aqui, ter uma melhor visão aqui. Pronto. A partir dessa identificação aqui que você separou 4 para um lado, que eram os 4 terminais finais com os 4 inicial, você já sabe aqui, principal, é uma única perninha em cada bobina aqui, as auxiliares vai sair essas 3 perninhas. Se por porventura vinha estar embaraçado aqui e você não sabe certinho, mas de qualquer modo tem como você vir com o seu multímetro e tá identificando quem é quem aqui. Dessas bobinas, quando ela tá nesse modo aí, ó, todo solto os fechamentos, a única bobina que vai dar resistência próxima às principal vai ser as bobinas de velocidade 1. Então você vem com o multímetro, terminais para esse lado e terminais para esse lado, vem com as ponteiras dele na escala de 2K. Escala de 2K, escala de resistência. Vem testando um por um. Vamos dizer que eu não sei quem é quem, mas eu pego, por exemplo, como referência esse terminal do lado de cá e venho testando nesses aqui. O que der continuidade para esse lado aqui, eu vou, pego, marco essa resistência. Vamos dizer que esse daqui, ó, eu tive 306 ohms. Tá vendo? Eu faço uma anotaçãozinha aqui. Por exemplo, 306. Eu vou botar aqui que foi a primeira bobina que eu medi. Vamos ver a segunda. Então essa aqui eu já separei, que eu já medi, deixei ela aqui já definida. Ela não dá continuidade para nenhuma das outras. Se der, tem curto entre essas bobinas em algum ponto, não pode dar. Venho com as outras 3 restantes que tem para esse lado. E as outras 3 restantes que tem desse lado aqui, ó. Pego qualquer uma delas e venho medindo nas outras 3 restantes do outro lado aqui. Caçar uma que dê continuidade.
Pronto, achei um aqui, ó. 194 ohms. Eu também já marco ela aqui, deixo ela um pouco separada para me ter noção. 194 ohms. 194. Pronto. 194, 306. Terceira bobina. Você vê que nenhuma vai dar os valores idênticos. Para tipo ter outra bobina com 194, nem ter outra bobina com 306. O que pode acontecer é uns valores bem próximos, mas idêntico não dá. É muita coincidência. No caso desse motor aqui, por exemplo, eu tenho 550 espiras na bobina principal. E tenho mais 550 espiras dividido nas 3 bobinas de velocidade. Então não tem como as 3 bobinas de velocidade ter a mesma resistência ohmica das bobinas principal. Automaticamente a principal vai ter a maior resistência possível. Então a bobina que eu encontrar nessa sequência aqui com maior resistência, eu já sei o que é a minha principal. Que no caso eu já identifiquei até a partir das bobinas externas, que só tem um cabinho nelas, que foi esses dois aqui, ó. Que eu tive 306 ohms. Então aqui eu já sei que é a minha principal. A outra bobina que eu tiver maior resistência ohmica, a partir dela, vai ser a minha bobina de velocidade 1. Então vamos lá, 194. Vamos dizer que eu conversando aqui, que nem por exemplo, não sei mais nem qual foi que eu medi por último agora que deu 194. Então simplesmente eu vou identificar a bobina que tiver 194 aqui. Aqui eu já fiz medição dela. (34 ohms essa daqui, tá vendo? 0,34 ohms. Mais uma, terceira, 0,34. Vamos caçar outra. Lembrando que os fios aqui é raspadozinho. Às vezes você deixa um restinho do esmalte e você tá pegando aqui com a ponteirazinha numa posição que está em cima do verniz, você não vai ter continuidade para nenhuma. Então você deve mudar um pouquinho o local da colocação da ponteira, caso você não der continuidade aqui, ó. Pronto, nem no caso aqui eu estou tendo dificuldade para encontrar a terceira bobina. Pronto, achei aqui, ó. 195. No caso é essa que eu medi anterior já, ó. 195. Então eu vou mudar a perninha aqui, vou deixar até ela de um lado aqui para mim não voltar a medir ela novamente. Vamos caçar aqui continuidade para onde? Eu vou pegar logo um punhado aqui, ó. 34. No caso eu estou medindo aqui, eu medi anteriormente. Puxar um pouquinho o multímetro que está me tirando o ponto de medição. 34. Você vê que eu estou tendo um pouquinho de complicação na questão de continuidade dos terminais aqui nas pontinhas onde está a raspagem. 34, no caso é esse daqui. Vou caçar outro aqui. (66), ó. Você tá vendo que é só problema que eu tô tendo, 66 ohms. É problema que eu tô tendo no ponto das ponteiras, no caso a quarta bobina, 66 ohms. Eu tô tendo problema um pouquinho na raspagem aqui, as ponteiras estão batendo onde tem esmalte, então não dá continuidade. Então você já fica alerta, tiver tentando encontrar essa resistência e não coisa, você muda o canto aqui onde tá a ponteira um pouquinho para que ver se pega onde tá raspado realmente. Pronto, então aqui eu tive uma medição, 2, 3, 4 medição, que é a mesma referência dos 4 terminais que eu tenho desse lado, que é o final de cada uma das bobinas. Então eu tenho 4 bobinas, 1, 2, 3, 4, e também tenho desse lado aqui 4 bobinas, 1, 2, 3, 4. Então automaticamente eu vou encontrar 4 valores diferentes aqui. Então aqui esses valores diferentes, ó. Primeiro eu tive 306 ohms, segundo 194, terceiro 34 e quarto 66. Você vê aqui um detalhe. Esse motor em questão, como eu falei, a bobina principal tem 550 espiras e a auxiliar todas as bobinas, ou seja, essas 3 bobinas aqui, ó, velocidade 1, 2 e 3, eu também tenho 550, ou seja, estão idênticas. Só que essa daqui foram divididas 550 para velocidade 1, 2 e 3. Eu tenho 33% dessas 550 bobinas. 33% está na velocidade 1,
O restante que eu tive, ou seja, a sobra na verdade, eu tirei mais 33%, fiz velocidade 2. E o que restou ficou para velocidade 3. Então tá aqui, você vê que tem uma resistência bem baixa, que no caso é a menor quantidade de espiras possível é velocidade 3. Então o valor menor que encontrado aqui eu já determino que é velocidade 3. No caso aqui eu vou botar velocidade 3. O segundo valor mais alto, qual foi? Ó? Eu tenho 0,66, 194, 306. O segundo mais alto foi 0,66. Então aqui é minha velocidade 2. E o terceiro mais alto, 194. Então aqui no caso vai ser velocidade 1. Velocidade 1. E 306 ohms principal. Você faz essa anotaçãozinha aqui, ó. Eu quando eu vou fazer o fechamento, eu já não anoto porque eu já tenho decorado essas ideias aqui. Então não faça essa anotação para mim fazer o fechamento. É que eu estou fazendo para vocês terem uma noção. Inicialmente vocês vão estar praticando aí. Então anotou aqui, não tem mais erro. Pegou as referências ômicas de cada bobina. Não tem erro. Pega essa sequência aqui, ó, os valores ômicos das bobinas. Pode ter um motor desse qualquer, que dependendo do esquema elétrico, por exemplo. A principal, por exemplo, 550 espiras. A auxiliar, que no caso, a divisão dessas três velocidades. Pode ser 600 espiras, 700, só pode ser só 500. Então, por exemplo, se aqui tivesse 700 espiras, a velocidade 1 certamente estaria bem um pouco próxima da 306 ohms, que seria a principal. Só que ainda não iria alcançar a principal. Por quê? Porque velocidade 1, eu, por exemplo, ia pegar 33% de 700 espiras. Então, não iria alcançar o valor que seria 550 espiras da principal. Então, nesse ponto aqui, sempre você vai ter uma resistência ômica maior do que todas as outras na bobina principal. A bobina de maior resistência é a principal. A segunda de maior resistência, a velocidade 1. Terceira de maior resistência, velocidade 2. E última e menor resistência, velocidade 3. Então já serve de regra você fazer isso aqui, ó. Primeiro, bobina de maior resistência. Velocidade. Na verdade não é nem velocidade, é a principal. Você até anota aí para vocês essa referência aqui, ó. Primeiro, bobina de maior resistência, a principal. Segundo, bobina de maior resistência, velocidade 1. Terceiro, bobina de maior resistência, velocidade 2. Quarto, bobina de maior resistência, velocidade 3. Então tá aqui, resumido aqui. Pega essa sequência, você anota aí até uma tabelazinha para você aí. Você já não tem mais o que tá nem vindo buscar aqui, até no próprio vídeo aí. Primeiro, bobina de maior resistência é a bobina principal. Segundo, bobina de maior resistência. Isso aqui eu falo segunda, que é a primeira bobina de maior resistência principal. Segunda bobina com maior resistência, velocidade 1. Terceira bobina com maior resistência, velocidade 2. Quarta e última bobina, no caso vai ter a menor resistência de todas, velocidade 3. Então, aqui você já sabe quem é quem. Então, como eu medi aqui, eu vou fazer o que agora? Eu já sei a resistência ômica de cada bobina aqui, aqui ela se refere. No caso que eu anotei aqui, deixa eu ver se a câmera está pegando direitinho aqui, pessoal. Pronto. Então, como eu já anotei aqui, ó, eu tenho minha velocidade 1, a bobina que tem resistência ômica de 194 ohms. Então, eu vou aqui agora identificar quem é a bobina de velocidade 1. Eu começo a fazer o fechamento do motor a partir dela. Eu vou procurar essa bobina que deu esse valor aqui de 194 ohms. Estou com um problema nessa raspagem do fio.
Bobina com 194 ohms. Pegar outro terminal de outro aqui. Fechar aqui um punhado aqui e ver se eu localizo a perna dela do outro lado. Isso é uma ideiazinha também para você não estar tendo muito quebra-cabeça, eu já estou tendo aqui. Juntou todos os terminais aqui e vem aqui nas pontas aqui e vê quem é quem. Ó, aqui já tem um valor aqui. 49. 67, então automaticamente essa daqui é a de 194 ohms. Vou só confirmar aqui. Não sei porque o contato dela tá tão ruim desse jeito. Pronto. 194, 195. Então aqui eu tenho o terminal de bobina velocidade 1. Vou soltar aqui porque eu vou começar a fazer o fechamento pela minha esquerda. Como eu peguei o punhado dos fios aqui, todos aqui estão num paiol que eu sabia quem é a ponta dela do outro lado. Pronto. 194 ohms. Eu desse lado aqui, ó, o terminal da bobina de velocidade 1 na minha esquerda, eu tenho aqui o terminal para mim colocar o capacitor. Terminal da minha esquerda. Não tem nada. Terminal da minha esquerda, de velocidade 1, é o terminal do meu capacitor. Vou pegar com a faca aqui. Terminal da minha esquerda, de velocidade 1. Já vou enrolar o cabinho aqui. Para velocidade 1. Na verdade aqui é a entrada do capacitor, esse cabinho aqui. Então pronto. Na minha esquerda, capacitor. O outro lado, eu já venho pelo cabinho para ver se teve contato ali. Procuro agora do outro lado, ó. O final da velocidade 1 tá aqui, ó. 194 ohms. O lado direito da bobina de velocidade 1, eu vou fechar com o lado esquerdo, ou seja, o outro terminal aqui da velocidade 2. E nesse fechamento é o cabinho de velocidade 1, ou seja, o final da bobina aqui, ó. Então aqui eu tenho o final da velocidade 1 aqui. Vou separar ele aqui de um lado. E vou identificar agora a minha bobina de velocidade 2. E pegar o terminal dela nesse lado aqui. No caso só me resta esses dois terminais da velocidade 2 aqui, ó. Na verdade não é da velocidade 2, aqui tem o da velocidade 2 e o da velocidade 3. Eu vou só conferir velocidade 2 foi 66 ohms. Eu vou pegar aqui quem é que tem 66 ohms. ohms. Eu estou com mau contato no modo verniz. 66 ohms. Pronto. Terminal da velocidade 2 está aqui, ó. Esse terminalzinho da velocidade 2, da minha esquerda, eu vou fechar com o terminal de velocidade 1, que foi o que sobrou na minha direita. Você vê que ele está fazendo uma espécie de zigue-zague. Terminal da velocidade 1 desse lado, eu vou fechar com o da velocidade 2 desse outro. Pega os dois, enrola um no outro. E aqui, ó, final da bobina, eu estou considerando que aqui é o início, onde eu deixei o cabinho do capacitor. Lado direito seria o final. Ou seja, final da velocidade 1 fecha com o início da velocidade 2. E aqui eu coloco o cabinho de velocidade 1. Deixa eu ver se eu estou aqui com esse cabinho fácil. Um detalhe, ó, pessoal, o fio do escota está bem ressecado. Aquecimento que teve anteriormente. Eu vou cortar ele aqui, onde está melhor, aqui embaixo não levou muito esquento. Ó. Vou pegar a parte do fio que está mais macia. Se porventura aqui vier ficar curto aqui, onde vai ser as ligações na chave, então é onde vai ter emenda. No caso lá na parte de baixo do motor. Mas pelo menos essa parte aqui do motor, que é onde pode dar mais problema e é onde é mais trabalhoso de realmente você precisar fazer alguma manutenção no futuro. Então você já deixa garantido que o fiozinho aqui vai estar bom. O fio está flexívelzinho, não levou aquecimento. Eu não vou dar atenção questão muito de cores aqui para fazer quem é velocidade 1, 2 nem 3. Só ligar aí, pronto. Vou só levar uma referência assim
na questão, por exemplo, fio vermelho aqui, eu vou deixar para ser meu linha. Meu linha vai ser esse vermelho. Vou deixar aqui verde, aqui seja a velocidade 2. Esse daqui é o amarelo. Amarelo eu vou deixar que seja a velocidade 2. Na verdade 1. E o branco eu vou deixar que seja a velocidade 3. Não interessa muito, depois eu pego lá nos terminais finais e faço isso aqui. Então aqui onde eu fechei final de velocidade 1 com início da bobina de velocidade 2, eu vou botar velocidade 1. Vou deixar que velocidade 1 seja o fio branco. Pronto. Eu vou colocar o cabinho aqui velocidade 1. Vamos fazer de conta aqui que fosse o cabinho branco. Enrola ele. Isso aqui depois você tem que estanhar, viu? Para estanhar aqui, esse fio em questão que eu tô fazendo é alumínio, pessoal. Ele é ruinzinho, não pega estanho aqui nem a pau. Então para você estanhar, você leva em consideração que o estanho vai pegar praticamente mais que só no cobre. Então você já fica com esse detalhezinho aí. Você, pronto, eu vou usar o cobre como base para estanhar. O alumínio vai ser só a aderência que está enrolado aqui. Eu tenho aqui meu cabinho de velocidade 2. Agora vamos pegar aqui no outro lado. No caso, me restaram aqui ainda duas pernas. Que uma vai ser velocidade 3 e o outro é o final da bobina de velocidade 2. Aqui eu ainda tenho restando um terminal também, que é o final da bobina de velocidade 3. Ó. Você vê esse detalhe aqui também. O terminal de velocidade 2 é o que eu acabei de botar no cabinho, fechando com velocidade 1. Nós vem novamente aqui nele. E vamos caçar o final desse cabinho de velocidade 2 que eu liguei com velocidade 1. O final dele. Vamos ver qual dos dois aqui quem é quem. Ó. No caso esse daqui. Ó. Velocidade 2. Final dele, o velocidade 2 que era 66 ohms. Final do terminal de velocidade 2 desse lado. Vou vir para esse lado de cá. Ó. Você vê que me resta somente um terminal final aqui. Ó. Que é o começo e o fim da velocidade 3. Então eu pego o final de velocidade 2 desse lado, trago para cá, ligo no velocidade 3, o início dele. Aqui novamente mais um cabinho, vai ser velocidade 2. Qualquer coisa você não tiver muito entendendo aqui eu explicando, isso aqui serve para você ter noção de realmente como é que é feito. Se não estiver entendendo, no restante do material do curso aí eu já deixei até anteriormente um conteúdo como fazer esse fechamento teórico, onde tem o esquema de ligação, ou seja, ligação de um lado para o outro, um lado para o outro, que é só isso, é uma espécie de um zigue-zague que está fazendo aqui. Então tem aqui, final da velocidade 2 desse lado, na minha direita, com início da velocidade 3 aqui da minha esquerda, fechado, e aqui, cabinho de velocidade 2. No caso, vamos deixar que o fio verde é velocidade 2. Aqui você, enquanto não faz amarração das bobinas, coisa desse tipo, é bem complicado fazer, bem fácil de torar esses fios. Eu estou fazendo aqui para demonstrar a vocês um detalhe que você, antes de fazer isso aqui, você já deve fazer para prevenir mais que as bobinas tenham mais segurança, é a amarração das bobinas. Desse lado é o último lado que você vai amarrar, mas o lado de baixo já daria para me ter amarrado. Mas que tanto faz, eu vou fazer aqui, embaixo também não amarrei, amarro tudo uma vez. Mas se você já amarrar embaixo, a bobina já está um pouco mais fixa, mais segurazinho de você trabalhar. Então aqui velocidade 2. Nesse meu caso aqui eu vou fazer aqui, eu uso para manter pelo menos a base dos cabinhos aqui, porque aqui é bem sensível, o fio quebra por besteira. Eu uso esses bichinhos que chamam enforca gato, para fixar logo esse chicotezinho aqui junto no topo das bobinas, para depois que eu vim fazer a amarração com a linha. Então aqui, final de velocidade 2 com início da velocidade 3, velocidade 2 aqui. Me restou agora desse lado de cá, ó, o último terminal das bobinas auxiliar, e também na minha direita, esse será o terminal de velocidade 3, que eu vou fechar junto com esse daqui, ó, que é o da principal, que não foi mexido ainda nas principais. Você vê que até agora eu não mexi com bobina principal. Então aqui, eu vou fechar aqui, ó.